você a pessoa ideal para se tornar o 8º integrante do CQC? Vou responder em 8 tópicos. Primeiro, sou bonito. Não que Marcelo Taz, Rafinha Bastos, Marco Luque, Felipe Andreoli, Rafael Cortez, Danilo Gentili e Oscar Filho sejam bonitos. Segundo, sou jornalista profissional diplomado e, assim sendo, tenho o dever de praticar a minha profissão em um veículo de comunicação respeitado e de credibilidade, como é o caso da TV Bandeirantes. Terceiro, admiro demais a produtora Quatro Cabeças e todos os seus programas. Em quarto, embora alguns políticos acreditam que não, eu acredito na credibilidade, na seriedade e na imparcialidade do jornalismo do CQC. Em quinto, porque dou risada, como todo brasileiro, da comicidade inteligente do programa CQC. Em sexto, sempre me antecipo às piadinhas do programa, já que o assisto desde a sua 2ª edição. Em sétimo, cá entre nós, estou desempregado, preciso muito desse emprego. E, por fim, em oitavo, porque esta é a única oportunidade de seleção de repórter disponibilizada dentre todos os programas CQCs do planeta. Portanto, beijo, me liguem. 65 acidentes contra 2.963 do ano anterior. Os dados correspondem aos acidentes computados desde quinta-feira, dia 19, a quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Este é o primeiro cálculo de acidentes no Carnaval desde o início da Lei Seca, em junho de 2008. A Polícia Rodoviária Federal destaca que o número de mortes foi de 127, uma a menos do que no ano anterior. De Adamantina, a reportagem de Léo Pereira. Hoje no Conversa Livre com o jornalista político Vanderlei Dias, que abordará as eleições de 2002 no Brasil. Lula venceu a disputa eleitoral com 61,4% dos votos válidos contra 38,6% do candidato tucano José Serra. Boa tarde, Vanderlei. Como o senhor analisa o resultado das eleições presidenciais 2002? Primeiramente, eu vejo essas eleições como algo muito positivo para a democracia brasileira. O Lula, acho que ele esperava vencer essas eleições no primeiro turno. A realização do segundo turno foi uma batalha do PSDB, uma batalha do candidato do PSDB, do Serra, para chegar ao segundo turno, meio que como um trator em cima dos outros candidatos, principalmente em cima do Ciro Gomes, que se perdeu um pouco, né? No meio da campanha, e o PSDB acabou passando para o segundo turno. O Luiz Inácio Lula da Silva, ele se tornou presidente do Brasil. É o primeiro presidente vindo das classes mais baixas da sociedade. Isso evidencia uma ruptura na história da República no Brasil? Sem dúvida. E uma coisa que o Sarney já tinha dito isso, né? Engraçado. O Sarney, ainda perguntaram para ele, mas o senhor então, o senhor assume que o senhor veio de uma oligarquia? Ele fala, sim, o único candidato que não veio de uma oligarquia é o Lula, e está aí. Está começando a primeira edição do programa Entrevistas. Hoje vamos falar sobre o ato simbólico em que cerca de 1.000 alunos da Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Mackenzie realizaram uma passeata para reivindicar alterações nos períodos letivos. A manifestação ocorreu no último dia 19, no campus Itambé, e depois se deslocou para as ruas Maria Antônia e da Consolação. Estamos aqui com o tesoureiro do Diretório de Comunicação e Artes, Milton Alexandre Alves, um dos organizadores deste movimento. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Léo. Qual o principal interesse por parte dos organizadores, bem como dos alunos, nessa alteração de horário? Veja bem, Léo, a gente propiciou essa passeata, mas a ideia desse movimento partiu dos alunos do sexto semestre do curso de marketing da tarde. Então eles vieram até nós no intuito de tentar propiciar isso. Antigamente o curso de marketing ele tinha uma alteração de período automática, sim, né? Há um ano atrás havia, a partir do quarto semestre, podia estudar à noite no quinto semestre em diante, até o término do curso. Só que, devido ao espaço físico restrito da universidade, o Mackenzie teve que reduzir esse benefício para os alunos.
Então, isso foi um preceito para a gente tentar fazer essa reivindicação para voltar isso, ou então tentar viabilizar compra de outros prédios, passagem dos alunos para outro campus. Mas o intuito nosso é que os alunos possam estudar num outro período que não seja o período da tarde. Por quê? Porque na Faculdade de Comunicação é obrigatório, nos últimos 2 semestres, você fazer um estágio de 270 horas. Então, como o aluno estudando à tarde, fica praticamente inviável ele cumprir esse período para poder formar, que isso é obrigatório até para o próprio currículo Essa dele. turma está sendo a primeira turma, o 6º H, né? Isso. A não ter essa alteração. E, Isso. consequentemente, as demais, que estão os alunos que semestres estão no menores. 5º, 4º, 3º. Certo. E o Mackenzie, ele já se pronunciou a respeito. Como está sendo essa conversa com a instituição, isso sem contar a manifestação, a conversa que os manifestantes, que o diretório acadêmico teve com a instituição anteriormente? A gente havia conversado anteriormente com o professor Oswaldo, que é diretor da Faculdade de Comunicação e Artes, também com o senhor Nelson Calegari, que é secretário-geral da instituição. Então, os dois estavam tentando viabilizar um local para a gente poder passar esses alunos, mudar o período desses alunos. Infelizmente, nosso tempo é curto e o programa Entrevistas está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu. E o programa Entrevistas volta na próxima semana. Uma boa tarde a você. Anabolizantes entre os jovens. Prédio da Universidade de São Paulo vira centro cultural na Rua Maria Antônia. Alunos do Mackenzie garantem o lucro dos bares da região. Um dos mais tradicionais prédios de São Paulo passa por reforma. Boa tarde. Está começando o TJ Mackenzie. A cesta básica ficou 6% mais cara no mês de outubro. Segundo pesquisa realizada pelo Procon de EESE, na capital paulista, esse é também o 3º maior reajuste desde a implantação do Plano Real. Somente nos últimos 3 meses, a cesta básica ficou 18% mais cara. Os estudantes da Universidade Mackenzie são os maiores frequentadores dos bares na Rua Maria Antônia, que, independente de qualquer crise, estão sempre cheios. A Rua Maria Antônia, em Higienópolis, é conhecida por sua agitação. O local é repleto de bares que ficam sempre cheios durante o dia e a noite, de alunos da Universidade Mackenzie. O McPhil e o Azaleia são os preferidos dos alunos, apesar das muitas opções da rua. O McPhil existe desde 1966 e o dono, Roberto Torra, afirma que nunca recebeu uma proposta de venda no valor desejado por ele. Na hora do almoço, o bar se transforma num self-service e muitos alunos aproveitam para comer e tomar uma cerveja. Olha, eu almoço aqui de terça e quinta, porque é barato, pertinho de casa e a comida é muito gostosa. O Azaleia não serve comida, mas tem clientela garantida. Orzi, como é conhecido pelos alunos, é dono do bar há 1 ano e meio. Ele diz que pretende vender porque quer se aposentar. Certamente, a venda não está relacionada ao lucro, já que o Azaleia tem clientes fiéis que dizem que este bar é uma ótima opção de diversão. E uma última notícia. Um avião Fokker 27 caiu nesta manhã com 34 pessoas a bordo. O acidente ocorreu por volta das 6 horas da manhã, na Baía de Manila, no norte das Filipinas, minutos após a decolagem. Segundo a agência Associated Press, as informações sobre o acidente são: pelo menos 15 pessoas morreram, 17 resgatadas com vida e 2 estão desaparecidas. O TJ Mackenzie está terminando e estas foram os principais destaques de hoje. Cresce o consumo de anabolizante entre os jovens. Prédio da Universidade de São Paulo vira centro cultural na Rua Maria Antônia. Alunos do Mackenzie garantem os lucros dos bares da região. Um dos maiores e mais tradicionais prédios de São Paulo passa por reforma. Boa tarde. Boa tarde e até a próxima edição.
pergunta é: por que você é a pessoa ideal para ser o 8º integrante do CQC? Vou responder em 8 tópicos. Primeiro, sou bonito. Não que Marcelo Taz, Rafinha Bastos, Marco Luque, Rafael Cortez, Felipe Andreoli, Oscar Filho e Danilo Gentili sejam bonitos. Segundo, sou jornalista profissional diplomado e, assim sendo, tenho o dever de praticar a minha profissão em um veículo de comunicação respeitado e de credibilidade, como é o caso da TV Bandeirantes. Em terceiro, admiro demais a qualidade e o profissionalismo da produtora Quatro Cabeças. Em quarto, porque, embora alguns políticos achem que não, acredito indubitavelmente na seriedade e na imparcialidade do jornalismo do CQC. Em quinto lugar, dou risada como todo telespectador do Brasil da comicidade inteligente do programa CQC. Em sexto, porque sempre me antecipo às piadinhas do programa, já que o assisto desde a sua 2ª edição. Em sétimo, cá entre nós, estou desempregado, preciso muito desse emprego. E por fim, porque esta é a única oportunidade de seleção de repórter disponibilizada dentre todos os programas CQC do planeta. Portanto, beijo, me liguem.